Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer. Eu quero ler com você uma palavra que está em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, o verso de número 19. Deuteronômio, capítulo 30, o verso de número 19. Amém? Aí está fácil para você encontrar aí, porque é o 5º livro da Bíblia. Você vê em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém? Feche os teus olhos, Senhor nosso Deus, Pai amado, em o nome de Jesus nós oramos e nos colocamos agora totalmente, Senhor, preparados e receptivos à sua palavra. Fala conosco nesta noite, fala, Senhor, com cada um de nós, que o nosso coração seja um solo, Senhor, fértil, uma terra boa, para que esta palavra, como uma semente caindo dentro do nosso coração, possa ser, Senhor, germinada, possa crescer e produzir bênçãos para as nossas vidas. Usa-me, ó Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor, ó Deus, possa falar, agir em cada um de nós. Assim oramos, pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Tome seu assento, querido, por favor. Queridos, a vida da gente, ela é feita de escolhas. E a Bíblia mostra isso lá nos primórdios. Adão e Eva, eles tiveram o poder da escolha, o poder da decisão. Nós fazemos escolhas o dia todo, desde a hora que nós levantamos até a hora que nós vamos nos deitar, nós tomamos decisões o tempo todo. E nós precisamos lembrar que toda decisão, ela gera uma consequência. Mas existe uma decisão, uma escolha que nós fazemos nesta vida e que as suas consequências, elas são eternas. É a decisão mais importante, é a escolha mais importante que uma pessoa pode fazer. Essa escolha, todo ser humano, ela tem que tomar, sem exceção. Se você não tomar esta decisão, se você não se decidir, você está fazendo ou cometendo o pior erro da sua vida. Porque esse texto que nós lemos é o próprio Deus falando a cada homem e a cada mulher. Ele diz: os céus e a terra tomo hoje contra ti como testemunhas. O que ele quer dizer? Vocês estão tendo uma oportunidade de tomar uma decisão, de decidir, de tomar uma escolha. E se vocês não tomarem essa decisão, eu tenho o céu e a terra como testemunha. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou dando a vocês uma oportunidade. Eu estou dando a vocês uma chance. Essa escolha ela só pode ser tomada enquanto você estiver vivo. Depois de morto, você não terá essa chance. Você não terá esta oportunidade. Guarde bem isso que eu estou te falando.
Não adianta protelar. Não adianta adiar. Não importa quanto tempo você tem. Se você é um adolescente, se você é um jovem, se você é um homem ou uma mulher, se você é adulto ou se você já é um ancião. Não adianta protelar. Eu digo que quando eu aceitei Jesus, eu tinha apenas 18 anos de idade. Tomei uma decisão na minha vida de entregar a minha vida para Jesus, e foi a melhor decisão que eu tomei. Passou-se 31 anos. Hoje eu tenho 49 anos de idade. O que eu quero dizer com isso é que o Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, ele nos dá um conselho. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para mim, particularmente, foi a maior bênção da minha vida, poder, na minha mocidade, aos meus 18 anos, ter um encontro com Jesus e tomar a decisão de escolher Jesus como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Essa palavra, um dia, ela se deparou diante de mim, quando Deus diz: hoje, Demétrio, tomo os céus e tomo a terra como testemunhas contra ti. Isso foi dia 7 de agosto de 1994. Hoje você tem que tomar uma decisão na sua vida. Hoje eu marquei um encontro com você neste lugar. E você precisa tomar uma decisão. Quando esse convite foi feito a mim, eu mais que rapidamente levantei minhas mãos, as lágrimas desceram nos meus olhos, os meus joelhos se dobraram. E naquele dia, eu não abri só o meu coração, eu abri a minha alma. E naquele dia eu deixei Jesus entrar na minha vida, para me salvar, perdoar os meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida e me dar o direito da vida eterna. Tudo isso já estava preparado, mas eu precisava decidir. Eu precisava querer. Eu precisava tornar público. Eu precisava manifestar publicamente. Porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares e no seu coração crer que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e o aceitar, você será salvo. Então Deus dá a mim e a você o direito de escolher. E Ele diz aqui, e eu coloco diante de vocês, duas opções. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. A bênção ou a maldição. E Ele coloca aqui diante de nós, Ele nos dá aqui, escolhe, pois, uma sugestão que Ele está dando. A vida, para que tu vivas. Ele apenas faz uma sugestão, Ele não coloca uma imposição. Ele não faz uma obrigação, Ele dá a você apenas uma sugestão. Ninguém pode dizer, o diabo me fez matar aquela pessoa, o diabo me fez estuprar aquela pessoa, o diabo fez eu beber todas até cair, o diabo fez eu me entupir de droga, de cocaína até ter overdose, o diabo fez eu trair o meu marido, o diabo fez eu trair a minha esposa, o diabo fez eu cair em fornicação com a minha namorada. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Ninguém pode culpar o diabo, porque o diabo também não tem poder de obrigar as pessoas a fazer nada. Ele apenas sugere. Que tal você fazer isso aqui? Vai te dar prazer. Que tal você fazer isso aqui? Vai te dar uma adrenalina, uma emoção. Você vai ver que coisa gostosa é isso aqui. Ele não obriga ninguém. Deus obriga alguém? Não. O diabo obriga alguém? Não. Tanto o diabo como Deus, eles colocam diante de nós, ou eles nos deixam escolher e ter a capacidade de se decidir. Ninguém pode tomar decisões dizendo, culpando um ou outro. Eu sempre costumo dizer que havia um casalzinho de jovens, e esse casalzinho de jovens, no momento do namoro, eles permitiram o pecado. Então eles cometeram o pecado, foram lá e fornicaram, tiveram uma relação. Depois do ato, disseram,
Que besteira a gente fez. E agora? Bom, vamos procurar ajuda. Vamos procurar o pastor. Chegaram até o pastor e disse: pastor, a gente quer ter uma conversa com o senhor. Podemos marcar um dia e horário? O pastor disse: tudo bem, podemos marcar. Marcou um dia e horário, foram lá na sala do pastor e chegaram lá. Pastor, pois bem, que eu posso ajudar vocês? Aí o rapaz começa a chorar, a moça começa a chorar, arrependidos do pecado que cometeram. E o rapaz querendo se justificar, o erro cometido, talvez deixando o seu pastor desapontado e decepcionado, ele tem uma ideia. Ele aponta para a namorada e diz assim: pastor, foi o diabo que fez. E o pastor olhou assim, não entendi. Ele: pastor, foi o diabo que fez, pastor. E ele: tá bom, o que o diabo fez? Ele: pastor, ó. Aí a moça fez assim, ó: tô grávida. E o rapaz insistia: então, pastor, foi o diabo que fez. O pastor: mas peraí, o que está acontecendo? Aí a moça falou: pastor, estou grávida. Só que o menininho aprendeu com Adão. Jogar a culpa no... A gente é bom nisso. Como a gente é bom achar um bode expiatório. É só acusar. Não, peraí que eu vou explicar. Não é bem assim. E aí o pastor perguntou: o que está acontecendo? Então, pastor, nós caímos em fornicação e ela está grávida. E o pastor perguntou: e você tem a coragem de dizer que foi o diabo que fez? Na hora que estava lá, quem que estava lá? O diabo ou você? Era eu. Na hora do bem bom, quem estava lá? O diabo ou você? Era eu. Então por que você está culpando o diabo? Porque se foi o diabo, vai ter que nascer um capetinho aí dentro. Aí a moça: está amarrado, pastor. Então, espera aí. Vamos dar nomes aos bois. Ninguém é obrigado. As pessoas fazem porque elas querem fazer. Alguém puxa um gatilho e tira a vida do próximo, porque ele decidiu atirar. Alguém pega uma faca e mata o outro a facadas, porque ele decidiu. Alguém estupra uma mulher, uma criança, e ele vai culpar o diabo. De maneira alguma. Ele quis tomar a decisão de estuprar, porque o homem tem esse poder de escolhas. Por que o mundo está indo de mal a pior? Porque o homem sem Deus não sabe escolher. O homem não sabe escolher. Haja visto que quando Jesus está sendo lá julgado por Pilatos, ele traz lá, como de costume, naquela época, um criminoso, um infrator, e coloca lá um homem chamado Barrabás. E aí, então, ele diz o seguinte: conforme o costume da época, eu posso soltar um presidiário. Tem Jesus aqui e tem aqui o Barrabás. E ele pergunta para os judeus: quem vocês querem que a gente crucifica? Ele: crucifique Jesus e solte o Barrabás. Quem era Barrabás? Um criminoso, um bandido, um pervertido, um infrator de leis. E quem era Jesus? Um homem santo, que o único pecado que ele cometeu, se é que ele pode cometer pecados, foi amar as pessoas. Ele não tinha culpa nenhuma, ele não tinha delito nenhum e crime nenhum. Mas os judeus, eles fazem o seguinte: olha, a gente quer que esse homem seja crucificado e que o Barrabás seja livre. Então a Bíblia mostra que o homem, ele não sabe muito bem lidar com o poder de escolha. Ele não sabe muito bem lidar com o poder do livre-arbítrio. Então ele escolhe mal. Outra coisa importante, essa decisão de tomar a Cristo como seu Salvador, ela tem que ser nesta vida e nesse mundo. E não dá para nós tomarmos essa decisão depois de morto e na eternidade. É nessa vida que você vai decidir para onde você quer viver a eternidade. A terceira escolha é a escolha da decisão mais importante da vida do homem. Você precisa entender isso. Qual é essa escolha, pastor? Em terceiro, essa escolha é a escolha mais importante na vida do homem. Para onde você vai após a morte? Aonde você vai viver a eternidade? Biblicamente falando, e essa palavra não se engana e não mente, ela fala somente de dois destinos: céu e inferno,
vida eterna ou morte eterna. Ela não nos dá uma terceira opção. Tem uma terceira opção? Não. Eu escolho ir para o céu ou eu escolho ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno, levante a mão. Tá todo mundo acordado. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Todos nós queremos ir para o céu. Apesar que esses dias eu vi, é um cantor lá, o Zeca Pagodinho, não sei se vocês viram isso, ele deu uma entrevista e ele falou que quer ir para o inferno. Alguém viu isso? Viu? Você viu, Sandra? Eu também vi. Viu, Gilson? Viu, Tiago? Ele não sabe o que é o inferno. Ele não tem conhecimento do que é o inferno. Porque se ele conhecesse o inferno, ele jamais iria querer ir para lá. Qualquer pessoa lúcida, qualquer pessoa jamais vai dizer, eu quero ir para o inferno. Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós queremos a vida eterna. É óbvio, pastor, que nós escolhemos o céu. Ninguém aqui é louco ou insano de escolher o inferno. Mas essa escolha, aparentemente, ela não é tão fácil quanto parece. Porque essa decisão não é com a boca, não é com apenas uma resposta, uma declaração. Não, porque se fosse assim, seria muito fácil. Eu quero ir para o céu, mas a minha vida não muda, eu continuo no pecado. Esses dias eu vi um jovenzinho que foi numa igreja inclusiva, onde ele já optou pela homossexualidade. E ele então fez até uma cirurgia lá, tal, de mudança de sexo. E eu vi na internet, ele colocou um testemunho assim, Michel, amei ir numa igreja que não exige mudança. Olha que coisa interessante. Porque ele está indo numa igreja onde não está sendo pregado o evangelho. Ele está indo numa igreja onde não está se pregando a Bíblia. Ele está indo numa igreja onde não há renúncia. E sem renúncia, não há salvação. Nós precisamos entender que evangelho e cristianismo é para quem quer mudança de vida. É por isso que quando Jesus entra na vida de uma pessoa de verdade, a vida dessa pessoa sofre uma transformação radical. De dentro para fora. Muda o vocabulário, muda o comportamento, muda o estilo de vida, muda a roupa, muda o ambiente, muda amizades, muda tudo. Por quê? Porque eu estava cansado de tudo isso. E agora Jesus está me colocando uma proposta de uma vida diferente. De uma vida que é totalmente diferente disso. Então eu quero esta vida. Eu quero mudança, eu quero libertação, eu estou cansado. Cansei das amizades, cansei dos amigos, cansei do pecado, cansei da prostituição, cansei das drogas, cansei da bebida. Eu quero uma nova vida. E Jesus diz, eu tenho uma nova vida para você. O mundo não tem, você cansou, o mundo te sobrecarregou, o mundo destruiu você, mas eu tenho uma nova vida, e se você quiser, eu posso hoje dizer para você, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, queridos, Jesus, ele propõe para nós algo que nós precisamos, mudança de vida. E é interessante, querido, que quando nós observamos, nós entendemos que a salvação, ela vem seguida de transformação. É algo notório, é algo visível quando o Senhor entra na vida de uma pessoa. Todos começam a ver a mudança, a transformação que aquela pessoa está vivendo. E aquela pessoa começa a mudar toda a sua vida, tudo começa a ser mudado, porque Deus vai entrando nas áreas e vai abençoando. E se há aqui alguém doente, Ele traz cura. Se há alguém aqui viciado, Ele traz libertação. Se há alguém aqui angustiado, Ele traz paz. Se há alguém triste, Ele traz alegria. Ele vai mudando área por área. Ele vai mudando, Ele vai transformando. Algumas coisas Ele acrescenta, outras Ele tira. Mas quando nós permitimos o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. Então aqui, claramente, nós tomamos uma decisão. Escolha a vida.
Eu escolho a benção. Queridos, deixa eu falar para você, evangelho é para quem quer mudar de vida. E eu insisto e digo sempre as mesmas coisas. A porta não enlargueceu. O caminho que leva para o céu não enlargueceu. A porta continua estreita e o caminho continua apertado. Mudança de vida é para quem quer. Quem não quer não precisa do evangelho. Quem não quer mudança de vida não precisa de Jesus. A mudança é para quem realmente quer algo novo e diferente na sua vida. Eu não posso fazer uma escolha verbal e agir diferente de como eu respondi. Não é só ser salvo, é uma ação de uma declaração. Não, minhas palavras agora, elas têm que andar de acordo com as minhas atitudes. Não tem como eu falar uma coisa e viver outra. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra contraditória à minha palavra. As minhas palavras e as minhas atitudes, elas têm que andar de acordo, elas têm que andar juntas, não é apenas uma declaração. Ah, pastor, tá bom, hoje eu vou escolher, tá? Eu vou para o céu hoje. Não, é comportamento, é estilo de vida, é atitude, são escolhas. Esse texto que nós lemos, ele fala exatamente disso. O texto não fala de uma declaração, o texto fala de uma decisão. De uma escolha. Deus está deixando bem claro, eu estou colocando diante de vós 2 caminhos, 2 opções. Vocês escolhem vida ou morte. Vocês escolhem. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho vida, o diabo tem morte. Ele está dizendo para você que é casado, eu tenho um casamento para a tua vida, o diabo tem adultério. O que você escolhe? Ele está dizendo para você, jovem, eu tenho um namoro santo para você. E o diabo está dizendo, eu tenho a prostituição para você. Jesus está dizendo, eu posso trazer libertação para a sua vida. E o diabo está dizendo, eu posso escravizar a sua vida. Quem escolhe? Você. Sou eu. Você pode ir embora hoje sem tomar nenhuma escolha, nenhuma decisão. Não há problema nisso. Só que hoje, diante do céu e diante da terra, o Senhor toma todos por testemunha contra ti. Eu te dei uma chance. Eu te dei uma oportunidade. Você não soube escolher. Talvez você se omitiu. Talvez você protelou e disse, agora não. Deixa eu curtir mais a vida um pouquinho lá na frente. Quem sabe eu tomo uma decisão. Deus está dizendo aqui que a escolha, a decisão de salvação ou condenação, céu, inferno, vida eterna ou morte eterna, não compete a ele, nem mesmo ao diabo. A escolha, a decisão é unicamente, particularmente, exclusivamente sua e minha. Não é Deus e também não é o diabo que escolhe para onde o homem vai passar a eternidade. Talvez você não acredite nisso, mas no mundo espiritual existe Deus e o diabo. Os dois estão brigando pela sua alma. Os dois estão brigando pela minha alma. Só que eu escolho para que lado eu quero ficar. Eu escolho quem eu vou servir. Para onde eu vou. Se dependesse de Deus, querido, eu garanto para você, se Deus tivesse que fazer uma escolha, Ele só poderia fazer uma única escolha, levar toda a humanidade para o céu. E a palavra de Deus confirma isso, porque Ele deu o Filho dEle para morrer por todos os nós pecadores. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por Ele, por Deus, querido, olha para você ver como é complicada a decisão e está na sua mão. Por Ele, todos iriam para o céu. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é misericórdia e Deus é longânimo. Dá para pôr aqui para mim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O verso 4. Ele diz que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que alguns,
Ele quer que uns sejam salvos. Ele quer que todos os homens venham ser salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por Deus, todo mundo pode ir para o céu. Só que Ele quer. Agora, e você quer? Aí que está a decisão. Ele quer, mas você também tem que querer. Porque não adianta só Ele querer e se a pessoa falar, não, eu não quero. Então Ele vai dizer, bom, por mim, todos seriam salvos. Mas Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Deus não vai salvar. Ele deseja que todos se salvem. Salvação é para todos, mas nem todos querem. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o poder da escolha e a decisão. Isso quer dizer que Deus não vai salvar todo mundo, mesmo tendo salvação para todo mundo. Por quê? Salvação para todo mundo? Porque Jesus morreu na cruz por todos os homens. E quando eu falo homem, é homem, mulher, eu falo espécie, gênero. Jesus morreu por todos nós. Ser salvo ou condenado, céu ou inferno, é uma escolha individual, pessoal de cada um. Ele deseja salvar. Olha o desejo de Deus. Ele diz, eu sugiro, eu proponho que escolha a vida. É interessante, querido, ele coloca aqui uma sugestão. Deus não obriga, Deus não força ninguém, porque está em você querer amar a Deus e obedecer a Deus, ir para o céu ou desobedecer a Deus e ir para o inferno. O poder de escolha Ele deu a você. Eu disse no começo que também não depende do diabo, de que todos vão para o inferno. Mesmo ele tendo a missão de que Jesus disse em João 10:10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir a vida do homem, ele não pode condenar ninguém. Ele não pode levar ninguém ao inferno. Porque ao contrário de Deus, pelo diabo, todos os homens iriam para o inferno. Mas Jesus continua dizendo no versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Olha a condição de escolha. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10, verso 9. Percebe-se a decisão do livre-arbítrio? Nós escolhemos, querido, vida ou morte, céu ou inferno, bênção ou maldição. Nós escolhemos qual caminho nós queremos trilhar para a nossa eternidade. Bom, se não depende de Deus e não depende do diabo, então depende unicamente e exclusivamente de mim e de você escolher para onde você quer viver a eternidade. Mas eu te disse que a decisão não é apenas uma declaração, e sim uma escolha, uma decisão, um comportamento, um estilo de vida e práticas diferentes. Eu não posso aceitar Jesus e continuar na vida antiga. Eu não posso querer uma vida nova vivendo as práticas antigas. Eu não posso viver algo novo se eu estou vivendo no velho. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma escolha. E eu preciso me decidir. A decisão, ela é nossa. E é isso que vai determinar para onde nós vamos. Dá para colocar aqui para mim rapidinho, Apocalipse 21:8? Por favor. Apocalipse 21:8. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 1 Coríntios 6, o verso 9 ao 11, por favor. Esse é o tipo de pessoas que não vão morar no céu. Depois eu vou te mostrar na Bíblia o tipo de pessoas que vão morar no céu. Não sabes que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Pulou 10? Não. Hã? Pulou 10? Volta no 10. Obrigado. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas aqui são pessoas sensuais.
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui, querido, eu te coloquei duas referências bíblicas aqui, Apocalipse e 1 Coríntios, que fala que tipo de pessoa que não vai entrar no céu. Isso é comportamento. O que nós estamos falando aqui são pecados, escolha de vida, estilos de vida. Isso quer dizer que quem vive na prática do pecado, ele não tem com direito morar no céu. Jesus, nos evangelhos, ele fala mais da realidade da existência do inferno do que do céu. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ele fala, por incrível que pareça, mais da existência do inferno do que do céu. E por que que ele fala tanto sobre isso? Para ele poder nos advertir que esse lugar, ele existe e ele é real. Então, queridos, para concluir a minha mensagem, eu quero falar para você, rapidinho aqui, que tipo de pessoas que vai para o céu. Eu te falei até agora o tipo de pessoa que não vai para o céu. E se não vai para o céu, é inferno. Mas eu quero dizer para você que aqui, nesse texto, vai mostrar que tipo de pessoas vão para o céu. João 3, 17 e 18, rapidinho, por favor. João 3, 17 e 18, vai dizer assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos lá. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Põe para mim Romanos 10, 9 e 10, por favor. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Parou aí, pode parar, volta. Então você percebe que aqui ele está dizendo o seguinte: quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Só que aí ele está dando a oportunidade. Se com a tua boca confessar, eu já fiz isso, e muitos que estão aqui já fizeram isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10. Porque a Escritura diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, primeiro eu ouço a palavra, eu creio, e depois eu me arrependo e confesso a palavra. Isto é a decisão da salvação. E por último, o segundo passo é mudança de vida, é mudança de comportamento e mudança de atitude. Lucas 9, 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é cristianismo. Isso aqui é vida eterna. Todo outro ensinamento ou doutrina que fala para você que você vai para o céu por um outro caminho que não seja esse passo a passo que nós colocamos aqui, é enganação, é ilusão. Se você se preocupa com a eternidade, se você se importa com a sua alma, você precisa se decidir. Hoje, você tem a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão está em você, em escolher a eternidade. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Eu quero deixar apenas uma frase para você que diz assim: não escolhemos vir ao mundo, mas temos o direito de escolher onde viver a eternidade. Você escolhe. Eu já tomei minha decisão. E essa decisão, ela é pessoal, ela é particular, é minha. Você pode hoje não tomar a decisão. O que vai acontecer? Nada. Você apenas deixou a oportunidade importante da sua vida passar. Mas talvez amanhã o seu dia continue normalmente. Ah, então tudo bem, pastor. Tá, então vamos pensar. E se você morrer hoje? E se Jesus vier hoje, no arrebatamento? E aí? E aí que não tem a segunda chance. Talvez os seus planos serão todos frustrados. Talvez a decisão que você deixou para depois
A decisão que você protelou, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando eu me converti, alguém preocupado comigo disse: você é louco, 18 anos de idade, com a vida inteira pela frente, vai virar crente. Rapaz, você não sabe que você vai perder. Eu falei para eles: eu vou escolher Jesus. Eu vou aceitar Jesus. E ainda bem que Ele me aceita. Ainda bem que Ele me recebe. A questão não é eu recebê-lo. A questão é eu saber que Ele me recebe como eu estou. Como eu sou. Ele sabia como eu estava. Ele sabia como a minha vida era triste, era vazia, sem esperança, sem perspectiva alguma. Ele sabia, e eu também sei o que eu vivia sem Jesus. E bendita a hora. Aquele hino diz, né? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele... Como é que é? Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aplauda ao Senhor. E hoje eu canto um outro hino, que talvez vocês não conheçam. Mas depois que Jesus entrou na minha vida, tem um hininho muito antigo que diz: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também o chama, pois deseja te salvar. O meu hino mudou, a minha vida mudou, tudo mudou. E Ele quer fazer isso na sua vida também. Então eu quero que você fique em pé agora. Quero que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos. E se você é salvo, se você é livre, se você é liberto, se você crê que o seu nome foi escrito com o sangue puro carmesim no livro da vida, que você seja agora grato ao Senhor, porque a vida que te espera, a eternidade que te espera, você não tem noção do que é a vida eterna com Jesus. Nenhum de nós temos. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado e ele subiu ao céu. E ele andou por dentro do céu e ele conseguiu ver o céu do lado de dentro. Quando ele voltou, alguém perguntou a ele: o que você viu? Ele disse: eu vi o céu. E aí perguntaram: como é o céu? E ele disse: é inexplicável. Nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os salvos. O que ele quis dizer: não tem como eu explicar. Nada que tem lá tem aqui, e aqui não chega nem perto ao que tem no céu. Eu não vou conseguir explicar. Mas nós vivemos por fé e não por vista. E nós temos a mesma esperança que o apóstolo Paulo tinha. E essa esperança que é latente no meu coração e no seu coração. Que o Senhor disse que um dia Ele voltará para nos buscar, para que aonde Ele estiver, nós possamos estar também. Ele foi preparar um lugar para você, Ele foi preparar um lugar para mim, Ele foi preparar um lugar para todos os homens. Mas é o homem que escolhe se ele quer ir para esse lugar que o Senhor preparou, um lugar de descanso eterno e de vida eterna, ou se a pessoa quer ir para o inferno. Tanto um quanto o outro já está pronto e já está preparado.
mas eu escolho ir para o céu. Eu escolho vida eterna. Eu escolho bênção. Eu escolho Jesus. E eu quero estender um convite para você, que nessa noite está aqui e Deus falou ao teu coração. A palavra de Deus está tocando dentro de você. O Espírito Santo está aí falando com você nesta hora. E você pode tomar esta decisão. Eu não poderia terminar minha mensagem sem dar a você esta oportunidade e estender a você esse convite. Hoje, Deus está colocando diante de você o poder de escolha e decisão. O que você vai escolher? Voltar para casa como você veio? Talvez triste, vazio, deprimido, depressivo, amargurado, escravizado pelos vícios. Talvez você, assim como eu, sem perspectiva de vida alguma, antes de Jesus, sem esperança, cansado da vida. Ou você pode dar a Ele uma oportunidade de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E poder, a partir de hoje, viver uma vida que você nunca viveu antes. Mas você só vai poder experimentar esta nova vida se você levantar a sua mão. E talvez você vai dizer: Jesus, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Jesus está dizendo: você só precisa tomar uma única decisão para que você permita eu entrar na sua vida e fazer tudo novo e te dar uma nova vida, uma vida abundante. Você vai poder experimentar coisas que você nunca antes experimentou. Jesus pode perdoar os seus pecados, pode curar suas doenças físicas e emocionais. Ele pode libertar você e Ele pode cancelar todas as suas iniquidades e transgressões. Todos os pecados que você já cometeu hoje, se você quiser, ao levantar as suas mãos, Jesus pode te perdoar, te limpar, te purificar. Ele pode apagar o seu passado e escrever o seu nome no livro da vida, para que quando você morrer, ou quando Ele vier, não sabemos o dia e a hora que isso vai acontecer, você vai, pela escolha que fez hoje, viver a eternidade com Jesus, lá no céu e lá na glória. Alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje? Vem cá, jovem. Vamos orar pela sua vida. Aleluia. Uma alma para Jesus. Uma vida para Jesus. Também? Pode subir. Pode subir, pode por aqui, pode vir. Opa, mais uma, pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui é mãe e filha reconciliando. Olha que obra linda. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida delas. Você que ouviu esta palavra, e o Espírito Santo de Deus está tocando na sua vida agora. Ele quer fazer uma grande obra. Pode vir, venha. Isso. Jesus está de braços abertos. Jesus está de braços abertos. Glória a Deus. Tem mais alguém? Talvez você está aí relutando. Talvez você está aí dentro de você. Eu quero tanto ir, eu quero tanto aceitar Jesus, mas algo está te prendendo. Que você vença isso hoje em nome de Jesus.
Que a sua vida hoje mude totalmente, radicalmente. Não vai depender de você, vai depender do que Jesus vai fazer na sua vida, esta mudança que o mundo não pode fazer. Ele tem o poder de fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero aproveitar, louvar a Deus por essas almas. Deus abençoe. Que Jesus comece uma grande obra na vida delas. E que o Espírito Santo traga uma obra chamada regeneração. Que Ele comece a fazer tudo novo na vida dessas pessoas. E que no dia 4 elas possam descer aqui ao tanque as águas batismais.